Ei, hoje à noite, nós vamos viajar para um dos lugares mais bonitos e, ao mesmo tempo, mais desconfortáveis da história humana. Esqueça aquela imagem romântica que você já viu em filmes. Samurais impecáveis, caminhando sob cerejeiras floridas, templos perfeitos iluminados por lanternas vermelhas, monges sorrindo na neblina da manhã. A verdade é outra. E ela é bem menos poética do que contam por aí. Porque se você fosse uma pessoa comum no Japão feudal, você teria a sorte de sobreviver a uma única noite. Dormir naquela época não era um descanso, era um desafio silencioso contra o frio, a fome, a escuridão, a fragilidade das casas e, às vezes, contra coisas que se moviam lá fora e que ninguém ousava mencionar em voz alta. Antes de continuarmos, se você curte essas viagens históricas antes de dormir, deixa um like rápido aí. É só um toque na tela, mas faz uma diferença enorme para o canal continuar existindo. E se você ainda não faz parte da nossa pequena aldeia sonolenta, se inscreve também. Me diz de onde você está ouvindo e que horas são aí. Adoro ver nosso pequeno mapa feudal se expandindo pelo mundo. Agora, ajeite-se, respire fundo, deixe seus ombros caírem devagar. Imagine a neblina descendo pelas montanhas. Imagine o som do bambu rangendo como uma porta antiga. Imagine lanternas balançando ao vento, espalhando uma luz fraca demais para afastar a escuridão. E prepare-se para descobrir por que você, muito provavelmente, não duraria uma única noite na Idade de Ouro japonesa. Parabéns! Você acabou de acordar, ou melhor, de tentar acordar, dentro de uma casa tradicional do século XVII. E a primeira coisa que você sente não é a madeira sob o seu corpo, mas o frio. O tatame está gelado. Suas mãos estão geladas. Até o ar que você respira parece frio demais, como se tivesse atravessado quilômetros de montanha antes de entrar na sua garganta. O cheiro é uma mistura de fumaça de lenha, óleo de lamparina e umidade acumulada. Você escuta madeira estalando, paredes de papel tremendo e passos bem leves, mas que não parecem humanos. Você tenta se levantar e percebe: não existe cama. Não existe travesseiro, não existe nada que lembre conforto. Existe apenas o tatame duro, a casa frágil como papel, e um vento que passa pelas frestas das portas como pequenas lâminas geladas cortando sua pele. E isso é só o começo. Você respira fundo, tentando entender onde exatamente está. A luz que entra pela parede de papel ao seu lado é tão fraca que parece o último suspiro do dia. Uma claridade quase triste, como se até o sol tivesse medo da noite que está chegando. O vento passa por alguma fresta escondida e toca seu pescoço com a delicadeza cortante de uma agulha de gelo. A madeira estala, e por um segundo você tem a sensação de que a casa inteira treme com a respiração do mundo lá fora. Você se levanta devagar, apoiando a mão no tatame duro. Ele não é macio, não é acolhedor e definitivamente não é quente. É áspero, firme, frio, tão frio que parece que a própria noite já se espalhou pelo chão. Sua visão ainda está se ajustando, mas aos poucos você percebe detalhes que nunca repararia num filme, num anime ou num livro de história. A casa é pequena, pequena de verdade, mais estreita do que o quarto onde você dorme hoje. Não existe decoração, não existe cor, não existe conforto. O que existe é simplicidade e fragilidade. As paredes são tão finas que você tem a impressão de que, se falasse um pouco mais alto, elas rasgariam. O ar tem cheiro de fumaça velha, misturada com o perfume terroso da madeira molhada. Lá no fundo da casa, há um altar minúsculo com 2 velas quase apagando. A chama dança,
oscilando como se tivesse medo de se manter acesa. E então você percebe: não há portas com trancas, não há janelas reais, não há nada que te proteja do lado de fora. Você está praticamente dormindo dentro de uma caixa de papel. E lá fora existe o Japão feudal. Você escuta o primeiro som antes mesmo de conseguir processar tudo isso. São passos, passos lentos, passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando na terra úmida que circunda a casa. O som entra pelas paredes com tanta clareza que parece que a pessoa está a poucos centímetros da sua cabeça. Seu coração bate mais rápido, não porque você está com medo exatamente, mas porque seu corpo inteiro entende algo que sua mente moderna ainda não entende. Você está desprotegido. No Japão feudal, dormir era um ato de coragem. Não havia portas de metal, não havia alarmes, não havia luz elétrica. E às vezes, nem havia a certeza de que você acordaria no dia seguinte. Você respira mais uma vez, devagar, tentando se acalmar. E é nesse instante que a porta de correr se abre suavemente. Uma figura aparece na entrada. Um senhor idoso, com o rosto vincado como madeira ressecada, as mãos calejadas, os olhos cansados. Ele usa um kimono simples, manchado de anos de trabalho e poeira. Ele olha para você como se tivesse previsto sua chegada. Você já acordou. A voz dele é baixa, pausada, cheia de um peso antigo, sem agressividade, sem surpresa, quase resignada, como se ele já soubesse que você acordaria assustado. Ele se aproxima devagar, senta-se ao seu lado e ajeita a lamparina, protegendo a chama com a mão. O vento está forte hoje. Você tenta perguntar onde está, mas ele ergue a mão, pedindo silêncio. Aqui, as pessoas falam pouco. À noite, escuta tudo. O velho observa você por um instante, como se analisasse sua postura, seu jeito de respirar, suas roupas estranhas demais para aquela época. Você não parece alguém daqui. A frase não é uma acusação, é uma constatação. E antes que você diga qualquer coisa, ele continua. Mas já é tarde demais para ir embora. Ele gira o rosto lentamente, olhando para a parede de papel atrás de vocês. A luz da lamparina projeta sombras que se movem com o vento, deslizando como criaturas silenciosas. A neblina desceu cedo, e de repente você percebe que não era apenas frio. O ar do lado de fora está ficando denso, pesado, gelado de um jeito que arrepia até os ossos. Você pergunta baixinho: por que isso importa? O velho respira fundo, como quem já respondeu essa pergunta centenas de vezes na vida, mas quase nunca foi ouvido. Porque quando a neblina desce antes do sol sumir, coisas começam a andar. Seu corpo inteiro fica tenso. Você tenta ouvir melhor e ouve. Os passos lá fora voltaram. Só que dessa vez estão mais próximos. Muito mais próximos. O velho não parece assustado. Parece acostumado, como se aquelas presenças fizessem parte da rotina. Não olhe pela porta. Ele diz, sem emoção. Não importa o que você ouça. Não abra. Você pergunta o óbvio. O que está lá fora? Ele demora a responder. Depois, simplesmente murmura. A noite. E no Japão feudal, a noite não era apenas ausência de luz. Era uma entidade, um período onde tudo podia acontecer, onde ladrões, espíritos, animais selvagens e até samurais renegados circulavam como sombras vivas, onde uma aldeia inteira podia desaparecer entre o pôr do sol e o nascer do dia, e ninguém perguntaria o porquê. Você sente o vento atravessar a parede fina, fazendo a chama da lamparina balançar freneticamente, e então algo arranha a parede, devagar, como se estivesse testando a resistência do papel. O velho fecha os olhos, respira fundo e diz: fique onde está. A noite já começou. Você engole seco. E naquele instante, com aquele arranhão ecoando na sua cabeça e o frio rasgando sua pele, você entende, de um jeito visceral, por que você não duraria uma única noite na Idade de Ouro japonesa. E isso
é só o começo. O arranhão do lado de fora continua, lento, deliberado, como se alguma coisa ou alguém estivesse desfiando a parede de papel milímetro por milímetro, só para testar o que existe ali dentro. A chama da lamparina treme de novo, criando sombras que se deformam e se alongam pelo tatame. Cada movimento da luz parece transformar o interior da casa em outro lugar, um lugar vivo, respirando junto com você, reagindo a cada batida do seu coração. O velho permanece imóvel, quase solene, os olhos fechados, o corpo descontraído, mas não relaxado. Ele conhece esse momento. Ele já viveu isso dezenas de vezes. E ainda assim, não parece ser algo ao qual um ser humano possa realmente se acostumar. Você engole seco. Sente a garganta arranhar de tão seca, mesmo com o ar úmido que atravessa tudo, e tenta perguntar, quase sussurrando: o que é isso? O velho abre os olhos devagar, sem pressa, como se estivesse retornando de um lugar distante. Não importa o nome, ele responde com aquele tom calmo que só pessoas muito velhas ou muito cansadas conseguem ter. Algumas coisas não devem ser chamadas. Você sente o estômago gelar, porque nomes dão forma. E se até o velho evita dar forma ao que está do lado de fora, é porque não quer que aquela coisa perceba que está sendo mencionada. Outro arranhão, dessa vez mais forte. A parede de papel vibra, quase como se algo tivesse encostado o rosto ali, tentando sentir seu cheiro. O velho respira fundo. Apenas fique quieto. E então você percebe o quanto o silêncio é importante aqui. No mundo moderno, silêncio é conforto. Aqui, silêncio é sobrevivência. A casa toda parece ouvir, escutar, esperar. Lá fora, o som de passos surge novamente, mas agora são mais rápidos, mais instáveis, como se alguém estivesse correndo na lama. Depois param. Tudo para. Até o vento. A sensação que toma conta é tão intensa que parece uma mão invisível apertando o ar ao seu redor. Você fica imóvel, quase esquecendo de respirar. O velho observa a parede com uma expressão que mistura paciência e medo contido. A noite costuma testar a gente. Ele murmura. Algumas vezes ela só quer passar, outras ela quer entrar. Você sente uma gota de suor escorrer pelas costas, mesmo com o frio. O corpo entende o perigo antes da mente. E então, como num estalo, o som desaparece. Nada. Nenhum arranhão. Nenhum passo. Nenhuma respiração. Só silêncio. Um silêncio tão profundo que parece engolir você. O velho apoia a lamparina no chão e levanta-se devagar. Você observa como suas pernas são firmes apesar da idade. Como seus passos são silenciosos. Como sua sombra se move com a naturalidade de quem conhece essa escuridão desde antes de você nascer. Ele caminha até o canto da casa, agacha-se e começa a abrir uma caixa de madeira escondida sob uma pilha de tecidos velhos. De dentro, ele tira um pequeno sino de bronze, simples, enferrujado e ainda assim assustador, porque a maneira como ele segura o sino é cuidadosa demais, como se aquilo pudesse despertar algo ainda pior se fosse manuseado de qualquer forma errada. Você pergunta: o que é isso? Ele responde sem olhar para você: um aviso. Para quem? Dessa vez ele olha. E quando olha, você sente todos os pelos do seu corpo levantarem, porque os olhos dele, por um instante, parecem mais velhos que qualquer ser humano, como se carregassem séculos de noites como essa. Para a aldeia e para a noite. Ele não toca o sino ainda, apenas o mantém na mão, como se estivesse decidindo se deve ou não usá-lo. Ele então se aproxima da parede de papel, onde os arranhões aconteceram há poucos minutos. Sua sombra se projeta grande e distorcida. A lamparina quase se apaga por causa da corrente de ar que entra pelas frestas. O velho observa a fina superfície.
Chega tão perto que você acha que ele vai encostar, mas para a poucos centímetros e fala, baixo como um sopro: vai embora. Não com raiva, não com medo, quase com respeito. E como resposta, o vento retorna. Um sopro forte atravessa a casa inteira, balançando o papel, os tecidos, sua própria respiração. A lamparina acende mais forte e há um som que não dá para descrever, como um gemido distante, como um suspiro, como algo que se retira, contrariado. Depois disso, silêncio novamente, mas dessa vez é um outro tipo de silêncio, um silêncio que parece dizer, por enquanto. O velho guarda o sino de volta na caixa, fecha com cuidado, volta para o centro da casa e se senta diante de você. E só então ele fala, como se a tempestade tivesse passado, mesmo que fosse apenas a primeira. Você é estranho para a noite. Você franze o senho. Estranho? Ele observa suas mãos, sua postura, seu rosto. Você não carrega o peso de quem vive aqui. Ele diz, não tem o olhar de quem já passou fome, de quem já viu uma aldeia ser queimada, de quem já esperou por inimigos na escuridão. Ele suspira. Você não conhece a noite daqui. E é verdade. Você não conhece. Para você, noite é tempo de descanso. Para eles, a noite é uma entidade que precisa ser respeitada, temida e evitada. O velho continua. O Japão é bonito durante o dia, mas à noite, o Japão quer te testar. Você sente aquela frase penetrar fundo e percebe algo importante. Seu corpo não foi feito para essa escuridão. Seu ritmo, sua respiração, sua cultura, nada disso está preparado. Você tenta formular outra pergunta, mas o velho ergue a mão pedindo silêncio de novo. Dessa vez não é por causa de algo lá fora. É porque alguém está chegando. Passos leves, rápidos, humanos. A porta abre com um som seco e uma mulher entra correndo. A mesma que lhe trouxe arroz antes. Ela está pálida, com os olhos arregalados, de quem viu algo que não deveria existir. Eles encontraram uma marca. Ela diz ao velho. O velho fecha os olhos, respira fundo. Onde? No caminho do poço. Ele se levanta devagar, como quem carrega o peso de uma decisão que não pode ser evitada. Mostre-me. Ele olha para você antes de sair. Não abra essa porta. E sai. A mulher sai logo atrás. A porta se fecha. E você fica sozinho. Sozinho com o vento, com a lamparina, com a parede arranhada e com a sensação de que a noite acabou de escolher você como parte dela. A porta se fecha com um som suave, quase educado, mas o impacto dela ecoa dentro da sua mente como um aviso final. Você fica sozinho na casa. A chama da lamparina, que deveria ser uma companhia, parece agora mais frágil, como se pudesse morrer a qualquer segundo. O vento entra pelas frestas com um assobio fino que lembra uma respiração distante, tentando se camuflar dentro da própria escuridão. Você observa a parede arranhada. As marcas não são profundas, mas não parecem humanas. São finas, longas, quase paralelas, como se algo tivesse testado a consistência do papel. Não há sinal de unha, não há sinal de ferramenta. É como se alguém, ou alguma coisa, tivesse arrastado algo leve, mas afiado, com a naturalidade de quem faz isso há muito tempo. De repente você percebe algo estranho. Ali, naquele ponto específico, onde a luz da lamparina quase não alcança, a parede parece pulsar, não fisicamente, mas a sua imaginação, ou talvez algo mais, projeta uma sombra que se move um pouco além da explicação lógica. Você fecha os olhos por um instante e reabre devagar. A sombra ainda está lá, mas agora está imóvel, como se estivesse te observando também. Você tenta não fixar o olhar por muito tempo. Algo dentro de você avisa que olhar demais para a noite pode fazer a noite olhar de volta. Você respira fundo, tenta se manter calmo,
Mas é difícil se manter calmo quando você está num lugar onde a própria madeira parece estar escutando. A casa respira, a lamparina respira, até o vento respira, e você respira junto, tentando imitar a naturalidade daquelas coisas que nasceram aqui. Mas você não nasceu e a noite sabe disso. Minutos passam, ou talvez horas. O tempo aqui se estende como uma estrada vazia, e então você escuta um sino, um único toque, fraco, longo, distante, tom. O corpo inteiro do seu anfitrião velho pode ter sumido da casa, mas o som do sino dele te alcança de onde quer que esteja. E ele não parece estar chamando humanos. O sino vibra no ar como se estivesse conversando com a própria neblina. Tom. Depois desse segundo toque, o vento muda. Ele entra mais forte, mais frio, mais pesado. A lamparina inclina a chama para o lado, quase apagando. O sino soa pela terceira vez, agora ainda mais distante, mas mais urgente. Tom. E você percebe algo? Ninguém aqui usa o sino por engano. Você se levanta devagar. O tatame range, revelando seu peso de um jeito quase constrangedor. A casa parece reclamar do barulho. Você tenta ficar mais leve, mas não consegue. Você é pesado para aquele mundo, pesado demais para entrar na noite sem ser percebido. E então, uma segunda coisa acontece. Algo bate na porta. Uma batida curta, seca. Não é tentativa de entrar. É um aviso. A batida se repete, mas dessa vez mais suave, quase como se alguém tocasse com a ponta dos dedos, apenas para testar sua reação. Seu corpo inteiro congela. Você observa a porta de correr como quem olha nos olhos de um animal selvagem. A sombra se aproxima. Fica ali, a centímetros, mas você não enxerga um rosto. Apenas a presença. E então, uma voz baixa, feminina, arranhada como madeira lascada, sussurra algo que você não entende. A língua é estranha, antiga, cheia de pausas, como se tivesse sido arrancada de algum canto remoto da história. Seu instinto grita: não responda. E você não responde. A sombra para. O sussurro cessa. E logo depois, você escuta passos se afastando. Mas não são passos humanos. Não ecoam como pés descalços nem como sandálias de palha. Parece mais um arrasto, algo leve sendo puxado pelo chão. Depois disso, silêncio. Um silêncio tão absoluto que até as montanhas lá fora parecem prender a respiração. Você decide se sentar de novo. Não porque quer, mas porque suas pernas começam a tremer. E você não quer que a casa inteira saiba disso. O tatame aceita seu peso como antes, mas agora parece mais frio, mais rígido, como se a noite tivesse endurecido o chão. Você observa a lamparina. Ela balança devagar, obedecendo à brisa. E por um instante, você sente algo que não deveria sentir. Pena do velho. Pena daquela aldeia inteira. Porque ela não está apenas lutando contra o clima, a fome ou o isolamento. Ela está lutando contra a noite. E a noite, neste lugar, é uma inimiga que nunca envelhece. A porta se abre outra vez, desta vez com força, fazendo você recuar instintivamente. Mas quem entra é a mulher de antes, ofegante, com as roupas molhadas até a altura da cintura, os cabelos grudados no rosto, as mãos tremendo ao segurar a moldura da porta. Ele mandou você ir. Ela diz, quase cuspindo as palavras. Agora, você pergunta, o que aconteceu? Ela hesita por alguns segundos, como quem pesa se deve ou não te contar. A marca aumentou. Você não entende. Ela percebe que você não entendeu. E continua. Não é mais uma marca. São três juntas. Antes que você pergunte o que isso significa, ela se vira e sai, esperando que você a siga. Você pisa fora da casa e sente o chão encharcado sob os pés. O ar está ainda mais pesado. A neblina agora parece líquida, densa como leite.
cobrindo a aldeia inteira. As casas, que antes pareciam frágeis, agora parecem pequenas demais para existir dentro daquele branco todo. As sombras se movem de maneiras estranhas, não apenas por causa da luz, mas porque tudo na neblina se mexe devagar, como se estivesse respirando junto com você. A mulher segue pela trilha estreita. Você segue atrás. O silêncio acompanha vocês como um terceiro viajante. A lamparina que ela carrega ilumina apenas alguns passos à frente. O resto é uma escuridão leitosa que engole tudo. E então vocês chegam ao caminho do poço. A luz da lamparina toca o chão e você vê as marcas. 3 riscos longos, paralelos, afundados na lama, mas não feitos com mãos. São fundos demais, perfeitos demais, e seguem em linha reta até desaparecerem dentro da neblina. A mulher se ajoelha ao lado dos riscos, tocando o chão com a ponta dos dedos, quase como se estivesse tentando sentir a textura daquilo que deixou a marca. Ela sussurra: faz anos, que não vemos 3. Você pergunta: o que significa? Ela engole seco, olha ao redor e responde apenas: significa que esta noite não é normal. E a neblina atrás de vocês respira mais fundo. A mulher permanece ajoelhada diante das 3 marcas, a lamparina tremendo entre seus dedos. A chama desenha sombras instáveis no chão, como se tentasse acompanhar o que aconteceu ali, mas não conseguisse. A marca é funda demais, precisa demais, longa demais. Algo grande passou por ali, mas silencioso. Grande, mas leve. Presente, mas invisível. Você sente a nuca arrepiar. A neblina está tão densa que parece tocar seu rosto, entrando pelas frestas do kimono, grudando na pele como uma película gelada. Seu corpo inteiro reage. Peito apertado, respiração curta, os sentidos tentando se adaptar a um ambiente que não foi feito para humanos modernos. A mulher se levanta devagar. Não pise nas marcas. Ela sussurra, mas a urgência dentro dela parece mais um grito contido. Você desvia com cuidado, notando que o barro ao redor está intocado. Nada pisou ali por acidente. Nada estava correndo. As marcas seguem em linha perfeita, como se algum ser tivesse deslizado pela terra, sem tropeços, sem peso. Vocês seguem pelo caminho estreito até uma pequena clareira. A neblina se abre um pouco ali, como se algo estivesse segurando o ar estático naquele ponto. E quando vocês chegam, percebe que não estão sozinhos. Cerca de 8 aldeões aguardam em silêncio, homens e mulheres, velhos com olhos fundos, jovens com a expressão fechada de quem aprendeu a ter medo cedo demais. Todos seguram lamparinas, mas ninguém ousa levantar muito a luz. As chamas ficam próximas ao corpo, quase escondidas, como se expô-las demais fosse uma ofensa à noite. O velho está no centro, ajoelhado diante de outra marca, dessa vez na própria madeira de um tronco caído. Uma marca idêntica às do barro. Longa, fina, profunda. Você se aproxima. Ele percebe sua presença, mas não tira os olhos da marca. Não deveria ter saído da casa, ele murmura. Você tenta explicar, mas ele levanta a mão. Agora não importa. Já está aqui. Você engole seco. O que é? Isso! Ele finalmente olha para você. O rosto dele está sério demais, sereno demais e profundamente cansado. À noite, você franze a testa. À noite, é só escuridão. Os aldeões ao redor trocam olhares, baixos, preocupados, quase irritados pela sua inocência. O velho suspira. Para você, talvez. Aqui, a noite tem dono. Você sente o estômago revirar. Não pela frase em si, mas pela maneira como ele a pronuncia. Sem metáfora, sem poesia, sem exagero. Apenas como quem afirma um fato tão simples quanto a água molha. Ele se levanta usando o tronco como apoio. A madeira range sob o peso dele.
Vocês viram quantas são? Ele pergunta à aldeia. 3, responde uma senhora, segurando com força o terço de contas presas ao kimono. E alguém as viu sendo feitas? Ninguém responde. O velho continua. Se são 3, não temos muito tempo. A aldeia inteira parece encolher com aquelas palavras, como se todos tivessem ouvido uma sentença antiga demais para questionar. Você tenta perguntar de novo. 3 o quê? A mulher ao seu lado se vira para você, com os olhos arregalados, quase suplicando para que você não continue. Mas o velho fala, sem rodeios. 3 rastros. Ele aponta para o tronco. 3 rastros significa que a noite não está apenas passando. Ele respira fundo. Ela está procurando. Um arrepio sobe pela sua coluna. Você tenta manter a racionalidade, mas algo no ar, talvez o frio, talvez o silêncio absoluto, talvez os olhos dos aldeões, te convence de que aquela gente não está brincando. O velho se aproxima mais, segurando sua lamparina na altura do peito. A luz revela o rosto dele, profundamente marcado por noites como essa. Você não entende, ele diz, e talvez seja tarde para entender. Você insiste, procurando o quê? Ele hesita. Por alguns segundos, é como se estivesse pesando, se a sua mente conseguiria suportar a resposta. Mas antes que ele fale, algo acontece. Um som tão distante e tão profundo que você quase não percebe no início, parecido com madeira sendo arrastada, ou talvez respiração atravessando árvores. Os aldeões congelam, as lamparinas tremem. A neblina muda de comportamento. Ela começa a se mover como se estivesse sendo puxada, sugada, atraída para algum lugar além do que vocês conseguem enxergar, como se a noite estivesse se reorganizando. O velho fecha a lamparina com a mão, abafando parte da luz. Abaixem as chamas. Ele ordena com a voz baixa, mas firme. Todos obedecem ao mesmo tempo. A luz diminui, o ar esfria e a escuridão cresce. Você sente o coração bater no pescoço. A sensação é de estar sendo engolido por algo que você não vê, mas que vê você. O som distante se repete, mais alto desta vez, como madeira quebrando, ou ossos dobrando. Você se aproxima do velho e murmura: "O que está vindo?" Ele responde sem tirar os olhos da neblina. Não pergunte, apenas siga. Ele segura seu braço e começa a caminhar com passos rápidos pela trilha estreita. Os aldeões seguem logo atrás, quase em fila, em silêncio absoluto. A única luz vem das lamparinas semicobertas, que criam círculos pequenos de brilho no chão, pequenos demais para afugentar qualquer coisa verdadeira. O som aparece de novo, mais perto. O chão parece vibrar. A mulher à sua frente começa a chorar sem fazer barulho, apenas lágrimas descendo pelo rosto. Vocês viram à esquerda, contornam uma árvore grossa, descem uma pequena encosta. As sombras passam por vocês como braços longos, tentando agarrar algo no ar. O velho para abruptamente. A neblina diante de vocês se abre, revela uma clareira menor que a anterior, e no centro dela, algo no chão. Algo que não deveria estar ali. O corpo de um cervo, imóvel, sem ferimentos aparentes, mas os olhos dele, abertos, estão voltados diretamente para vocês. A aldeia inteira prende a respiração. E o velho diz, quase sussurrando: "É uma oferenda?" Você sente o coração despencar. Uma oferenda? De quem? Ele se vira lentamente. Da própria noite. E antes que você consiga entender o que isso significa, um estalo seco, enorme, ecoa atrás de vocês, como se algo gigante tivesse acabado de colocar o pé no chão. E então, a neblina se mexe, não como vento, não como fumaça, mas como algo que tem forma, presença e direção, e está vindo até vocês. O estalo seco ecoa pela clareira como um trovão amputado.
curto, profundo, brutal. Você sente o som atravessar o peito, vibrando nas costelas como se tivesse vindo de muito perto. A aldeia inteira congela. As lamparinas balançam com o sopro repentino de ar, projetando sombras loucas nas árvores, sombras que se contorcem como se fossem vivas. O velho coloca a mão no seu ombro, não com força, mas com urgência. Não olhe para trás, mas é claro que você olha. É da natureza humana olhar, e é exatamente isso que a noite espera. No instante em que vira o rosto, você não vê algo, você vê a ausência de tudo. A neblina atrás de vocês está mais escura, não mais branca, não mais cinza, mas escura, como se uma parte da noite tivesse descido até o chão, pesada, densa, com forma, e tivesse parado ali, observando. Você pisca, a forma se move, não como um animal, não como um humano, como se a própria neblina estivesse respirando. A mulher à sua direita cobre a boca com as mãos, tentando não soltar nenhum som. Um dos homens ao fundo recua 2 passos, mas o velho faz um gesto rápido com a mão, como quem diz: se você correr, morre primeiro. O velho respira fundo, como se estivesse conversando com a própria morte. Ela nos encontrou cedo demais. A forma escura avança, só um pouco, o suficiente para mostrar que ela sabe onde vocês estão. Você sente o coração bater mais rápido, tão rápido que quase dói. Fiquem juntos. O velho ordena, sua voz baixa, mais firme como pedra molhada. Os aldeões se agrupam automaticamente, formando um círculo apertado, as lamparinas apontadas para dentro, como se a luz tivesse que ser preservada, escondida, protegida e não usada para enxergar. O velho se coloca à frente de todos. Você percebe que, apesar da idade, ele ocupa a posição mais exposta. Ele encara a escuridão e fala: não leve ninguém hoje. A forma estremece, uma ondulação lenta, como se tivesse entendido, como se estivesse avaliando. O velho continua: é cedo. Ainda não é o momento. Por um instante, você acha que ele está falando com o vento, com a floresta, com algum espírito que só ele vê. Mas então, a neblina se contrai. Uma contração, orgânica, como se fosse um peito inalando ar, ou um corpo se preparando para avançar. Você não sabe por quê, mas cada célula do seu corpo começa a gritar: fuja! Só que antes que suas pernas respondam, a coisa emite um som que não é rugido, não é grito, não é animal, é mais um chamado, um lamento grave, vibrante, como o eco de um templo distante misturado com algo primal, antigo, faminto. Um dos aldeões começa a chorar, outro reza sem voz, e você sente seu corpo inteiro querer desabar. A mulher ao seu lado sussurra: por favor, não escolha ninguém. Mas a noite não funciona com súplicas. Ela funciona com rituais, com sinais. E os sinais já foram dados. 3 rastros, o velho explica, sem tirar os olhos da escuridão. Ela está procurando um corpo. Você sente o estômago afundar. Um corpo? Para quê? Você pergunta mesmo sabendo que não deveria. O velho respira fundo. Para entrar. Antes que você consiga reagir, a escuridão se move. E agora sim, você vê uma forma, não definida, não sólida, mas alta demais para ser humana, larga demais para ser um animal. Como se a neblina tivesse se tornado um manto, uma capa viva, envolta em algo que só existe dentro daquela noite específica. O velho levanta a lamparina, expondo mais luz do que deveria. A coisa recua um passo, mas só um. A luz não a assusta. A luz apenas incomoda. Ele ergue a lamparina mais alto, a chama oscilando como se fosse cair. A neblina recua mais, mas muda de direção. Ela não avança mais pelo centro da clareira. Ela desliza, contorna, procura. E então, ela parada diante de você. O ar ao seu redor fica pesado. Sua visão escurece nas bordas.
Sua pele arrepia dos pés ao pescoço. A neblina escolheu. O velho dá um passo para a frente, colocando o corpo entre você e a coisa. Ele não é daqui. A noite parece reagir. A sombra ondula, esfria o ar, dobra a luz. Ele não pertence a esta terra. A forma cresce, se estica, se curva. Não pode levá-lo. Não tem direito. Por um momento, você acha que a noite vai engolir os dois, o velho e você, numa única investida. Mas então, algo inesperado acontece. Um som fraco toca ao longe. Um sino. Tom. A forma escura para. Tom. E recua lentamente. Tom. A neblina se dissolve devagar, como se estivesse sendo puxada de volta por uma força invisível. Como se alguém, ou alguma coisa, tivesse chamado a noite para outro lugar. A aldeia inteira solta o ar ao mesmo tempo. O velho cai de joelhos, exausto. Você também quase cai. A mulher corre até ele. Foi o monge, ela diz quase sem acreditar. Ele tocou o sino. O velho respira fundo, tentando recuperar a força nas mãos. Não foi por nós. Ela regala os olhos. Foi por quem então? Ele olha para você. Diretamente. Por ele. Você sente um peso cair sobre você como uma pedra imensa. A noite não estava procurando um corpo qualquer. Ele engole seco. Ela estava procurando o seu. A neblina ao fundo respira novamente. Mas dessa vez, mais longe, mais contida, mais paciente. A noite não desistiu. Ela apenas adiou. O silêncio após o recuo da neblina é tão absoluto que parece que alguém arrancou o som do mundo. As lamparinas tremem nas mãos dos aldeões, não por causa do vento, mas por causa das mãos trêmulas de medo. O velho permanece ajoelhado na terra molhada, os dedos afundados no barro, respirando como se tivesse corrido quilômetros. Você sente suas pernas fraquejarem, não pelo cansaço, mas porque pela primeira vez, desde que chegou aqui, você entende que não está simplesmente visitando um período histórico. Você está dentro de algo vivo, algo com vontade, algo com fome. A mulher toca o braço do velho. Precisamos levá-lo. Ele ergue o rosto devagar, como quem retorna à consciência depois de encarar o fundo de um poço. Sim, ele concorda, olhando profundamente para você, mas não para onde vocês pensam. Os aldeões trocam olhares. Alguns recuam, outros tentam fazer perguntas sem voz. Nenhum parece confortável com o que o velho acabou de sugerir. O velho se levanta. Cada movimento dele parece pesar o dobro. Sigam-me, agora! Ninguém contesta. Eles apenas seguem. A trilha estreita, cercada de bambus, parece menor do que antes. A neblina continua presente, mas não agressiva, não avançando, não escolhendo. Ela paira, observa, como se tivesse decidido esperar. Vocês caminham em silêncio completo, interrompido apenas pelo som do tatame natural do barro úmido sob os pés e pelo ocasional estalo de bambu no vento. A lamparina do velho balança diante do grupo como um pequeno sol cansado, abrindo um caminho mínimo na escuridão. Depois de alguns minutos, vocês chegam a um lugar diferente. Não é uma casa, não é uma clareira, é um limite, um muro de pedra baixa coberto por musgo. Ele forma um círculo quase perfeito ao redor de uma árvore imensa, tão velha que parece ter assistido à própria criação da aldeia. O velho sobe no pequeno degrau de pedra e entra no círculo. Os outros param na borda. Apenas você avança com ele. A árvore tem um tronco grosso, retorcido, com veias profundas correndo por toda a superfície como cicatrizes. As raízes saem do chão como serpentes imóveis. A copa é tão densa que bloqueia parte da lua. E mesmo assim, a luz ali dentro é estranhamente mais clara. O velho se ajoelha diante da árvore, toca a raiz com cuidado e diz: aqui é o único lugar onde ela não pode entrar.
Você olha ao redor, tentando entender o porquê daquele círculo. Não há nada ali além das pedras antigas, da árvore e da sensação estranha de que o ar é um pouco mais quente, quase protegido. Mas antes que você pergunte, o velho continua. Você precisa me ouvir agora e precisa acreditar em tudo que eu disser. Você engole seco. Ele nunca foi tão direto. A noite te escolheu porque você não pertence a este lugar. Você tenta entender, mas isso não faz sentido. Se eu não pertenço, por que ela me quer? O velho se vira, e a resposta que ele dá é a pior possível. Justamente por isso, ele passa a mão na raiz grossa da árvore. Um corpo comum nascido aqui carrega o cheiro desta terra, do arroz, do incenso, do frio. A noite reconhece isso. A noite respeita isso. Mas um corpo estranho. Ele para de falar como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado. Um corpo estranho é uma porta aberta. Você sente o ar sumir do pulmão. Uma porta para quê? Você pergunta. O velho respira fundo, fecha os olhos e responde: para o que está lá fora. Você tenta reformular, mas ele já está continuando. A noite não é um horário. A noite é um ser. As palavras chegam como uma corrente de água gelada. Ela existe entre o bambu e o vento, entre a luz que morre e a escuridão que nasce, entre o mundo dos vivos e aquilo que ficava antes dos vivos existirem. Você sente seu corpo arrepiar inteiro, e ela precisa de uma forma, de um recipiente, de um peito humano. A respiração trava. Para atravessar, você tenta dar um passo para trás, mas o velho segura seu braço com firmeza. Escute, a voz dele não é mais cansada, é urgente, firme, quase desesperada. Ela não consegue entrar nesta árvore. Ela não consegue tocar o círculo. Ele aponta para o arco de pedras. Mas ela pode esperar. Parte da neblina mais distante parece ouvir isso e se contrai, como se tivesse reagido. E ela espera. Ele diz: espera por você, enquanto entende como te levar. Você sente o coração vibrar no peito como um tambor apertado demais. E por que eu? Por que não outra pessoa? O velho fecha os olhos por um momento longo e doloroso. Quando abre, a resposta vem com a suavidade de um golpe que não se pode evitar, porque você já foi visto. A frase soa simples, mas seu significado é enorme. No instante em que você chegou à aldeia, a noite olhou para você. E a partir daquele momento você deixou de ser apenas um humano e se tornou uma possibilidade. O velho continua. Ela não escolhe ao acaso. Ela procura algo vazio. Você franze a testa. Vazio? Sim, ele confirma. Alguém que não pertence. Alguém que não deixa raízes. Alguém que não carrega o peso desta terra. Você sente o peso daquelas palavras bater fundo. Fundo demais. Você é como um copo limpo, ele diz, apontando para você com o queixo. E ela precisa de um copo limpo. O mundo parece girar um pouco. Você olha para a árvore, para o círculo, para a neblina além das pedras, e é aí que você percebe algo terrível. A neblina está parada a poucos metros do limite. Parada, mas olhando, esperando. Como um animal impedido por uma coleira invisível. Você murmura. Então, estou preso. O velho nega com a cabeça. Não preso, protegido. E por quanto tempo? Ele respira fundo, hesita e responde sem tirar os olhos da neblina. Até ela descobrir outro caminho. Você sente o chão desaparecer sob seus pés. Mas a pior parte ainda está por vir. O velho se vira para você. E ela sempre descobre outro caminho. A neblina se aproxima mais um pouco, como se tivesse entendido cada palavra. O velho ainda segura sua mão com um aperto que não machuca, mas que te prende como uma âncora. A neblina observa do outro lado do arco de pedras, respirando com paciência de quem já espera gerações. No círculo protegido, a sensação é outra. Não há medo imediato. Há uma saudade estranha, como se o lugar guardasse memórias de algo maior do que simples terror. O velho levanta-se devagar
e você percebe por um instante que ele não lidera a aldeia por comando. Eles o seguem porque acreditam em algo que você ainda não compreende. Você precisa saber a história, ele diz, como quem abre um caminho em meio ao nevoeiro, não para te assustar mais, mas para que você entenda o que há em jogo. Ele começa, então, com a cadência de quem conta para si mesmo tanto quanto para você. Fala de tempos em que a região era verde demais e o homem andava com a sensação de ser parte do terreno. Fala dos antigos ritos, de monges que batiam sinos ao nascer e ao pôr do sol para marcar as fronteiras entre mundos. Conta de uma época em que esquecer onde se nasceu era crime, porque as raízes davam resistência à noite. A noite é velha, ele continua, mais velha do que o primeiro templo. Ela é uma dobra do mundo que insiste em existir, quando a humanidade esquece de rezar, de lembrar, de honrar. Ela se alimenta de portas abertas. Você pergunta o que significa portas abertas. Ele sorri como quem finalmente encontra o termo certo para explicar uma coisa enorme e simples. Porta aberta é tudo aquilo que você carrega vazio. Medo que não fala, saudade que não tem rosto, nome que nunca foi dito. Pessoas sem laço com lugares são janelas para aquela coisa. Você, viajante, é isso. Um lugar que a noite reconheceu por falta de pertencimento. A ideia te pega de surpresa. Não é só que você não nasceu ali. É que, de algum modo, você tem algo que ressoa com a ausência. Você tenta procurar na memória um momento em que se sentiu deslocado, fora de casa. Pequenos flutuares vêm à mente, mudanças de cidade, amigos que partiram, noites dormindo em hotéis sem pertences. Coisas pequenas que, juntas, poderiam formar esse vazio que a noite sente como convite. Enquanto isso, o velho retira de um bolso um pedaço de pergaminho amarelado, cheio de caracteres que parecem dançar na borda da legibilidade. Ele lê, não para você, mas para o círculo, entoando palavras antigas que soam como vento em folhas secas. É um canto de trava, não para aprisionar a noite, mas para costurar, temporariamente, a pele entre a aldeia e a escuridão. A cada sílaba, a neblina reage, não com fúria, mas com curiosidade, como se ouvisse uma canção antiga que lembrasse cheiros que havia esquecido. A sensação é estranha. Por um momento, a noite inclina-se a ouvir. Ela entende música, diz a mulher que trouxe o arroz. Se lembra sons antigos, se reconhece ritos. O velho para, fecha o pergaminho e respira fundo. Nós a mantemos às bordas. Ele gesticula para as pedras. Mas às vezes algo passa, uma fresta. E quando isso acontece, precisamos escolher. Você sente a pergunta arder. Escolher o quê? Escolher quem? Ele diz. Escolher alguém que entregue o vazio voluntariamente. Ou escolher o sacrifício coletivo de manter o silêncio e correr o risco de ser levado um por um. A verdade cai com o peso de uma queda de chuva. A aldeia não apenas se protegeu, ela aprendeu a negociar. Às vezes há oferendas, às vezes defesas e às vezes escolhas duras. O senhor mais velho recorda uma noite em que trocaram palavras com a neblina e perderam metade da aldeia para aprender a regra de não olhar. Eles nunca revelaram as caras dos que foram levados. Apenas o silêncio caiu sobre as gerações seguintes. Você pergunta então sobre a origem da sua presença. Como a noite o escolheu? O velho olha distante, como se buscasse no mapa dos céus. Um viajante trouxe seu cheiro ao vento. Talvez uma carta, talvez um objeto seu. O vento carrega. A noite escuta. Você tenta lembrar. Cartas. Alguma lembrança de pertences que poderiam ter sido levados? Lembranças pequenas e banais surgem. Um casaco esquecido num bar, uma mochila emprestada.
o rastro de fumaça que seguiu sua chegada. Não há certeza, mas essa incerteza é a chave. A noite só precisa de dúvida para se agarrar. Há uma alternativa. O velho continua com olhos brandos. Você pode aprender a pertencer, não por ninar suas memórias, mas por plantar algo aqui. Uma lembrança, um nome, um rito. Mas plantar leva tempo. A noite não espera muito, e você está perto de ser consumido. A possibilidade de mudar o curso das coisas com um gesto tão humano e ordinário parece absurda, quase insultante. Plantar lembranças? Como? Com palavras? Com promessas? Mesmo assim, ali, diante do tronco antigo, cercado por rostos que parecem ter vindo de eras diferentes, a ideia começa a se tornar um fio de esperança. O velho acrescenta: nós faremos um ritual amanhã, ao nascer do sol, e você será parte dele, se quiser. Mas noite é paciente e astuta. Ela testa e corrói antes de aceitar. Hoje apenas colhemos forças e velas. Amanhã veremos. Enquanto a aldeia se dispersa, você fica um pouco mais para examinar a árvore. As raízes parecem armazenar frases antigas. Se tocadas, você sente uma vibração, como se estivesse puxando fios de memória. Você acha estranho, mas decide fechar os olhos e murmurar o primeiro nome que vem à mente. O nome de alguém que te percebeu hoje, um parente distante, uma professora, e sente algo mínimo mudar. Um pingo de calor no estômago, como se uma porta tivesse se fechado por dentro. Na manhã que promete vir, você já não é exatamente o mesmo viajante vazio. Há um fio preso ao seu peito, menor que um alfinete, mas real. A noite lá fora se retira com lentidão. O dia se aproxima, com passos cautelosos. Ainda há perguntas, ainda há medo, mas também há um fio tênue de esperança. O velho senta-se ao seu lado, dá um pequeno sorriso triste e diz: amanhã decidiremos se você fica, ou se ela insiste. Você, por sua vez, percebe que a história não acabou em nada do que já viveu. Ela está, agora, sendo escrita com você como personagem. E pela primeira vez desde que a neblina o escolheu, você sente a obrigação de tentar pertencer. A madrugada chega com o som de corvos que brigam em cima das árvores altas. O ar está mais seco, como se a noite tivesse exalado todo o seu frio e decidido esperar um pouco mais. A aldeia se movimenta com delicadeza, de gente que carrega feridas. Ninguém fala alto, ninguém corre. Tudo é gesto contido, preparação para algo que exige concentração. O velho te chama. Há no semblante dele um cansaço, que ao mesmo tempo transmite força. Em seu rosnado suave há ordens, e você obedece sem formular perguntas. A praça central é pequena, mas hoje está ocupada. Tapetes estendidos, tigelas com arroz cozido, folhas, tiras de tecido e um pequeno altar improvisado. Ao redor do altar as pessoas se acomodam em silêncio. Os mais velhos com postura de quem já viu demais, e os jovens com olhos arregalados, como quem guarda medo e curiosidade juntos. Rituais servem para lembrar. O velho fala baixo, como se a frase fosse uma definição. As memórias são âncoras. Se você ancorar o suficiente dentro de um lugar, a noite perde interesse. Não por completo. Nada ali é definitivo, mas o suficiente para que a neblina procure outro vazio. Você percebe que o ritual é simples nos gestos e complexo em sentido. Cada pessoa prepara algo. Uns escrevem nomes em tiras de papel, outros cantam uma frase que a mãe lhes disse quando crianças, outros ainda lavam pedras e as depositam em círculo. Você coloca algo no próprio altar, um fio de cabelo que não é seu. Você pega uma pequena pedra no bolso, que lembra a casa onde cresceu, e a coloca ao lado do arroz. Há um monge encarando a cena com uma expressão que mistura penitência e autoridade. Ele carrega um sino antigo, o mesmo tipo
cujo eco afastou a neblina antes. Seus dedos são precisos, sua respiração, um metrônomo que acalma. Ele faz movimentos lentos, desenhando com pó branco no chão, caracteres que você não conhece, mas que sente na pele como se fossem toques. Música, cheiro, toque. O velho explica, ao perceber sua confusão. Qualquer coisa que fixe um laço. Laços humanos são fortes. Não porque são mágicos, mas porque criam história. O ritual começa com cânticos baixos, que você tenta acompanhar com a voz tímida. As palavras saem desajeitadas dos seus lábios. Ainda assim, algo dentro do seu peito se aquece. A sensação de que dizer um nome em voz alta solidifica a lembrança, e a lembrança puxa uma raiz invisível que te prende um pouco mais àquela terra. O monge, então, coloca o sino intacto sobre o altar. Não toca, apenas o deixa lá. As pessoas depositam ofrendas. Arroz, pedaços de tecido, chaves velhas, fotos silenciosas, objetos que lembram histórias. Você observa como todo o processo tem a disciplina de quem prepara um corpo para a travessia, mas com a intenção contrária. Em vez de partir, cria-se um abrigo. Diz o canto. O velho sussurra. Diz o seu nome inteiro e conte uma memória que mostre que você já pertenceu a algum lugar. Sua voz falha no começo, mas você fala o nome de alguém que significou uma âncora. A primeira professora que te elogiou. A rua que cheirava a pão pela manhã. Cada uma dessas memórias parece colocar pequenos pregos de madeira invisíveis na sua alma. Dores menos soltas, vínculos menos frágeis. O monge soa o sino. O som é diferente do de ontem, curto, limpo, com presença. A neblina, distante, faz um ruído, como uma nota discordante. O sino não repeliu a noite ontem, porque não era suficiente. Hoje, sonoro em conjunto com a aldeia, cria uma textura diferente. Agora, toque a raiz. O velho enferma um sorriso leve, pedindo que você ofereça algo mais permanente. Algo que mostre para a terra que você quer ficar. Você hesita. O que um estrangeiro pode plantar? Você pensa em um objeto, talvez um símbolo de sua vida. Ao tocar a raiz da árvore, sente novamente aquelas vibrações antigas. E pela primeira vez, quase como um sopro, você percebe imagens que não são suas. Rostos velhos, uma criança correndo entre arrozais, mãos que seguram cordas. A sensação é de que a árvore guarda os fragmentos de vida de quem viveu ali e, curiosamente, que aceita gentilmente o novo. Você coloca então no solo uma pequena lembrança roubada de um bolso. Um bilhete de trem amassado com uma caligrafia antiga. Não parece grande, mas enquanto você o enterra, o chão aceita o objeto como quem aceita uma semente. Há um ruído sutil, como se a terra respirasse com alívio. O ritual continua por horas. O sol nasce por fim, espalhando uma luz amarelada que faz a neblina recolher-se, pelo menos por enquanto. As vozes da aldeia se tornam um coro de defesas, promessas murmuradas, ritos e a sensação coletiva de que algo foi plantado definitivamente. Ao fim, o velho se aproxima e segura suas mãos em ambas as suas. Não é uma garantia, ele diz. É apenas um tempo. Tempo para você entender o lugar e para o lugar lembrar você. Você olha ao redor. Vê crianças que, antes tímidas, agora sorriem ao brincar de pequenos jogos ruidosos. Vê mulheres que costuram e conversam. Conversas simples, humanas, ricas em detalhes. A vida ali pulsa de novo. Não como antes, não como se tudo nunca tivesse ocorrido, mas como se uma fresta tivesse sido curada. Mas algo no fundo da sua cabeça se recusa a relaxar. Você tem a sensação terrível de que a noite não foi derrotada. Apenas recebeu a notícia de que haverá mais dias, mais escolhas. E à noite você aprendeu
é paciente. Naquele fim de manhã, quando o monge toca o sino mais uma vez, a neblina distante responde com um som sem forma, como se reconhecesse a música e prometesse, por enquanto, não forçar a passagem. O velho te olha com olhos que carregam uma história feita de perdas e pequenos milagres. Amanhã ela testará de novo, diz ele, e se falharmos, ela voltará com mais fome. Se estivermos preparados, ela buscará outra coisa. E você, agora com a pedra enterrada, com o birrete improvisado de lembranças, sente-se menos vazio, nem seguro, mas com um começo de pertença que, por enquanto, sustenta. O dia passa com uma calma tensa. A aldeia, com suas tarefas cotidianas, parece executar rotinas como quem ensaia uma peça importante. Tudo é feito com mais cuidado. Fogões vigiados, portas lacradas e olhares que escaneiam o horizonte de tempos em tempos. Você percebe que a cada gesto se constrói uma fortaleza de hábitos, cada qual com a função de segurar a noite à distância. A tarde cai com o rumor de água em vales afastados. As crianças correm, fazem pequenos desafios de corrida. As mulheres amassam arroz, conversando sobre festas passadas. O velho prepara o que descreve como o jantar da vigília. Um caldo forte com raiz de gengibre, arroz e algas. Cada alimento é pensado para as mãos e para a memória. Cheiros que prendam as lembranças e calor que aqueça a coragem. Enquanto isso, você se pergunta o quanto realmente mudou. Seus pensamentos vão e voltam entre memórias antigas e promessas feitas naquela madrugada. Existe uma inquietude presa, como uma linha de pesca na sua mente. E se à noite decidir que, apesar de todos os ritos, você ainda é o que ela procura? O sol se baixa e a luz suavemente se torna âmbar. O ar ganha textura diferente. Partículas de poeira dançam no brilho e o mundo parece mais tátil, mais possível. A neblina, por sua vez, permanece como uma presença periférica, densa e lenta, mas sem agressividade. Parece observar, e você observa de volta. Quando o crepúsculo chega, a aldeia está pronta. As lamparinas são acesas numa tradição que mistura rotina e temor. Uma fila de pessoas caminha até o círculo de pedras, levando velas, cantos e mais memórias. O velho acende primeiro e coloca a vela no centro, e o som dos rogos parece uma pulsação, curta e constante. Você assume um lugar na linha, sente o calor da vela vizinha. O monge coloca a mão sobre sua cabeça e murmura algo que você não compreende, mas que aquece. O sino, novamente, está pronto. Ele toca de tempos em tempos, ecoando como aviso e convite ao mesmo tempo. As horas passam como se o tempo tivesse vontade própria. Vocês cantam, lembram, rezam, cada som um prego a mais na porta do mundo. E então, à medida que a noite engole a última luz do dia, as atividades diminuem. A aldeia inteira se reúne ao redor do velho, e por um instante vocês formam um muro humano. Mãos dadas, olhos fechados, respirações coordenadas. E quando tudo parece pronto, a neblina se move. Desta vez, a aproximação é deliberada. Ela não esconde passos nem faz arranhões sutis. Em vez disso, surge como uma onda, avança, para, recua, testando a resistência do ar e do espírito. A coisa sabe ler o movimento da aldeia e calcula. A tensão cresce até atingir um ponto onde você mal consegue distinguir som do pensamento. A neblina chega a 100 passos, depois a 50, depois 30. O velho ergue a voz, mas não para mandar, é para cantar. Um cântico antigo, grave, profundo, progressivo, que sai da garganta com a força de quem expulsa um remorso. Todos se juntam. Sua própria voz, inicialmente tremida, vai assumindo firmeza
quando o couro cresce. E então, de repente, um teste. A neblina toca a linha das pedras. Não entra, não de imediato, como se uma pele invisível seguisse o contorno do círculo. Por alguns instantes, nada mais acontece. Apenas aquele contato tênue entre dois mundos. Depois, como se enfurecida com a resistência, a neblina golpeia com um som que lembra o bater de asas. Muitas asas sem corpo. Não é estrondoso, mas o impacto físico se sente. Pequenas pedras saltam do chão, folhas voam e a chama das lamparinas se curva. Alguém grita. Uma criança solta um choro preso. O velho mantém a voz firme, dobrando o canto e o ritmo, te puxando junto na canção. Você acredita, neste momento, que a música é tudo, que uma melodia entoada por vozes humanas pode galgar até o mais intrincado dos medos. A segunda onda vem mais agressiva. A neblina pressiona o círculo, querendo encontrar uma passagem, testando cada movimento, cada lacuna. Parece procurar um ponto de rendição humana. O coro responde com maior vigor. O sino, tocado por um dos jovens, bate ritmicamente como um coração que não desiste. E então algo acontece no seu corpo que você não consegue explicar. Uma memória sua, longa enterrada, aparece como um golpe de luz. É a imagem de sua mãe costurando uma manta, um bordado escondido, os dedos enrugados, a casa cheia de cheiros de sopa. Essa memória, embora pequena, é forte. Você percebe que não a trouxe por ser a melhor, mas porque ela teve calor e permanência. Quando você a pronuncia, sente como se um fio se rompe e se costura ao mesmo tempo. Sua própria linha se prende a algo mais denso. A neblina recua, não totalmente, mas recua o suficiente para que o velho respire. O coro diminui, as mãos se soltando com relutância. A sensação é de um alívio que não pode ser culpado de euforia. Vocês resistiram, por hora. A noite percebeu que não seria simples e retirou-se para reavaliar. Enquanto as lamparinas ainda tremem, a aldeia se abraça por instinto, não para celebrar, mas para medir o quanto cada coração ainda bate. Alguns choram em silêncio, outros olham com olhos que tentam compreender. Você se pergunta se o ritual foi realmente suficiente e se é realmente possível que uma melodia humana, um fio de memória, possa deter algo que se alimenta da ausência. O velho se aproxima e pela primeira vez solta uma risada curta, não de alegria, mas de alívio. Você cantou bem, ele diz. Até um estranho pode aprender a lembrar, mas isso não significa que esteja seguro, apenas que aprendeu a resistir. Você entende que a noite não foi derrotada, apenas deu recuo, e que há uma lição mais profunda. Pertencimento não é uma ação textual, é um estado que precisa ser nutrido diariamente. Você não é mais apenas um viajante. Você é alguém que aprendeu a plantar pequenos marcos. E por isso, por enquanto, a noite escolhe esperar. A madrugada seguinte nasce aparentemente sem pressa. Uma bruma tênue descansa ainda sobre o arrozal, mas a sensação de alerta diminuiu, transformando-se em vigilância calma. O velho anda pela aldeia com passos lentos, conversando com pessoas que aos poucos deixam os rostos menos crispados. A rotina retoma, mas uma camada fina de reverência permanece como se cada gesto fosse agora um acontecimento sagrado. Você desperta antes do sol fitar a copa das montanhas. Há um silêncio dócil que, curiosamente, não é vazio. Carregava-se de pequenas vozes que ajustam panelas e juntam lenha. Você caminha até a árvore e toca a raiz que guarda agora algo seu. A pedra enterrada, o bilhete, a lembrança. Ver aquilo no solo te dá uma sensação de compromisso. Por ora, você fez um lar voluntário, um testemunho pequeno que pertence a mais do que uma geografia. O velho se aproxima. Seus olhos carregam alívio e cansaço. Ela testou.
Ele diz apontando para longe, onde a neblina ainda se move como pensamento, mas não com fome. E hoje ela saiu para procurar outro vazio. Você respira. A notícia é tanto um alívio quanto uma espada. A aldeia ganhou por enquanto, e você também. Mas tudo permanecia frágil. O monge aparece também, os passos suaves. Ele coloca a palma sobre o seu ombro por um breve segundo. Gesto mínimo, quase invisível. A seguir ele diz: todo lugar tem memória, e todo corpo pode aprender memória. Você deu um primeiro passo. Não é suficiente para toda a sua vida, mas é para amanhã. Então você tenta absorver a ideia de que memória é algo a ser cultivado e que a sua permanência depende do seu cuidado diário, mas também percebe que algo mudou em você. Não mais a angústia vazia de um forasteiro, mas a responsabilidade discreta de quem aceitou enraizar-se voluntariamente, ainda que por precaução. A aldeia começa a se mover para atividades cotidianas. Um homem conserta um telhado, as mulheres lavam roupas e conversam, as crianças correm. Vocês celebram com comida compartilhada, um ato simples que é também um rito, dividir calor, dividir histórias, dividir nomes. A sensação é de que a vida, pequena e frágil, se reinstala com força. E então o velho chama você para ficar de pé diante de toda a aldeia. Suas pernas tremem um pouco na frente do grupo. Diversas faces se voltam para você com diversas emoções. Curiosidade, ainda algum medo, mas também um brilho responsável de confiança. O velho fala em voz alta para todos. Este homem escolheu ficar ontem. Não foi porque nós o obrigamos, mas porque ele quis. Com sua oferta, ele começou a costurar sua história conosco. Amanhã ele poderá partir se quiser, e talvez à noite não o escolha mais. Alguns murmuram, outros acenam. O homem que consertava o telhado tira a touca e joga nos ombros, num gesto simples de aceitação. Você sente algo semelhante a uma cerimônia. Não um juramento, mas uma permissão mútua. A responsabilidade pesa de forma nova. Não é um fardo trágico, é um compromisso discreto, do tipo que você poderia esquecer se distraísse. Mas não quer esquecer, porque desde que enterrou aquela pedra e compartilhou os nomes, você percebeu a beleza de pequenos laços, uma costura humana que atrai resistências e perde o apetite da escuridão. O dia segue e você decide ajudar. Carrega água, conserta uma vala, ri com uma criança que te mostra como fazer uma armadilha de palha. Pequenas ações que te ancoram mais do que palavras. O velho observa tudo com um sorriso quase imperceptível. Quando a tarde chega, a neblina apenas toca o limite das montanhas, longe da aldeia. A vida continua. Você vive esse dia sem o peso esmagador que sentiu ao chegar. Isso não significa que esqueceu a ameaça. Ela está lá, mais longe, esperando, remanejando as horas. Mas você aprendeu que pertencimento não é passivo. É verbo, ação, cuidado. Antes do pôr do sol, o velho te chama para a margem do campo. Lá, ele te entrega um pequeno pedaço de madeira entalhado com símbolos que não compreende. Uma espécie de amuleto coletivo feito por mãos que conhecem o lugar. Ao receber, sente um calor pequeno que cresce com o tempo. A sensação de ser, por enquanto, aceito. Não pense que é salvo. Ele diz com a honestidade de quem sabe. Pense que ganhou tempo, tempo para plantar mais pedras, mais vozes, mais memórias, tempo para que este lugar reconheça você não como porta, mas como raiz. Você compreende que o final dessa viagem não é dramático, não é digno de epílogo grandioso. Ao invés disso, termina no silêncio gentil dos dias que se constroem. Você não foi vencedor por desafiar a noite em uma luta épica.
Você venceu porque escolheu ser pequeno, humano, presente e porque a aldeia aceitou costurar uma parte de sua história à dela. Ao anoitecer, as primeiras estrelas surgem. Não há neblina invadindo violentamente. Apenas uma lua pálida observando de longe. A aldeia dorme com menos medo. E você também. Não porque esqueceu do perigo, mas porque aprendeu que pertencer pode ser uma defesa. Dorme com a pedra enterrada, com as memórias faladas e com a certeza de que, se a noite voltar, haverá mais vozes para cantar. Antes de fechar essa história, e enquanto você descansa, duas coisas finais. A primeira é um lembrete gentil. Se curtiu essa viagem noturna, deixa o like e compartilha com alguém que também goste dessas histórias para dormir. Isso ajuda o canal e traz mais vozes para a nossa pequena tribo de ouvintes. A segunda é um convite. Se quiser, eu posso transformar essa mesma noite em uma versão estendida, com cenas adicionais, sons ambientais e sugestões de edição para seu vídeo longo no YouTube. Por enquanto, eu digo, durma. Imagine a raiz que você plantou. Imagine uma aldeia guardada pelo canto do sino e por memórias partilhadas. E quando acordar amanhã, talvez você sinta um pouco mais de pertencimento no mundo. Boa noite.